esses dias o Jairo teve uma pregação que ele falou assim, olha, não pense você que Deus vai perguntar no final dos tempos, ele não vai perguntar assim, ó, por que você não foi a Cassiane? Você não foi a Karina. Ele vai perguntar, por que você não foi você? Porque se ele que te fez. Você não precisa... Você pode ter exemplo de vida. Porque ser de meus exemplos, né? Sim. Eu já cansei de ouvir. Nossa, você é uma inspiração para mim. Eu falo, glória a Deus. Que maravilha. eu seja uma ótima inspiração de Deus. Mas você tem que ser você. Porque ele te conhece e te fez, sabe, com cada detalhe para ser você mesmo. E o propósito é engraçado que a gente percebe que o propósito tem a ver com esses dons, com essas habilidades que ele dá para cada um de nós, né? Para aquele que é mais comunicativo, com certeza ele vai ser usado numa área que tem a ver com aquilo. É isso aí. E outra, propósito é para ser realizado, não deixa morrer não. Né? Porque tem um monte de gente aí, porque ganha dinheiro, tá indo bem. Mas não tá feliz. Por quê? Porque tô bem financeiramente, mas se sente vazio porque não tá realizando o propósito. Então o propósito te preenche. Você se sente totalmente completo, entendeu? Então assim, dá uma olhada, vê qual é a direção que você tá tomando. E a questão aqui não é dinheiro, porque quando você começa a realizar o seu propósito, o restante é acrescentado, não preocupa não. Mas quando você não realiza, você pode até ganhar dinheiro, mas se sente vazio, você entende? É aí que você tem que entender. Ei, pede direção a Deus, leia a palavra que ele vai te dar, essa direção. Não tenha medo, né? Não tenha medo de perder aquilo que você já tem, que você já conhece. Às vezes até uma estabilidade, uma segurança, seja ela financeira, em algo que você sabe que aquilo não é o propósito. E às vezes a gente tem medo e tenta fazer uma transição. Como é que vai ser, né? Como é que vai ser lá na frente? É tudo novo, é tudo diferente. Mas ele realmente provê. Assim, eu falo, na minha transição também, eu fui muito questionada de coisas que eu deixei para trás, de ofertas de trabalho, de propaganda de bebida, propaganda sensual, de não sei, de clientes que estava tudo certo e que de repente, mas agora ela está indo para esse lado cristão, então não vou mais fazer, rompe o contrato. Então se a gente se deixa não avançar por medo, a gente fica aprisionado naquilo. E aí não realiza. E não realiza o que Deus tem. O que Deus tem exatamente, a gente não é usado para o que a gente veio fazer. Só que a hora que você pega aquilo com as rédeas ali, fala, eu vou porque ele é comigo, ele está comigo. Ele vai trazendo tudo aquilo, ele vai tirando o medo e vai te abrindo outras portas. Exatamente. Mas aquele momento de transição dá uma insegurança, principalmente se você não está firmado na palavra, se você não está ali naquele devocional, você não está firme, aquelas vozes exteriores, elas passam a ser maiores, mais fortes. E daí você passa a não ouvir a voz de Deus, você fica confuso porque você tá deixando se dominar pelo medo. Porque o medo é o maior destruidor da fé. Então, medo não é de Deus, não. O opressor tá lá, ó. Anda aqui, ó. Você que vai decidir, você vai ter fé ou vai ter o medo? Porque quem é que vai vencer? Quem você alimenta mais. Então alimenta a fé, que você vai ver os milagres. Porque tem coisas que você fala assim, meu Deus, gente, não tem como isso acontecer. Mas aconteceu. A fé, você alimentou a fé. E às vezes a gente fica alimentando, né, a autoconfiança, auto isso, auto aquilo. E a gente tem que, por mais que a gente não tenha nenhuma autonomia, bota autonomia em quem tem. Porque, né? É porque as pessoas ficam muito presas ao alto com U. Isso. E esquece do alto com L. É autoestima, autoconfiança. Porque se você confiar no alto com L, vai vir tudo do céu. Vai. Porque não é espiritualizar. Porque as pessoas acham, agora tudo é fé, tudo é espiritual. Não, querido. É que você tem que entender que isso é real. O espiritual é mais real do que você pode imaginar. E a gente tem ainda
a sorte, vamos dizer assim, de termos tantos exemplos ao longo da história. Sim. Porque se a gente vê biblicamente, tudo que eles passaram, eles não tinham exemplos passados, você imagina, e eles foram firmes sem ter exemplos de outras pessoas que passaram. Nós temos aí, né? Nós temos tanta coisa que a gente viu, de tanta pessoa que foi provado, e no final, aqueles que permaneceram, o que foram vitoriosos, sim, aqueles que se sentiam vitoriosos no momento e agiram com maldade, foram aqueles que pereceram. Sim. Então nós temos, né, esses exemplos. E outro, seja o exemplo dos fiéis. No agir, no trato, no falar. Então, assim, eu tenho meus exemplos e estou procurando ser exemplo. Porque eu fui, vamos dizer assim, uma voz numa geração, e eu quero que a minha passagem, né, a minha passagem aqui, diretamente ligada ao povo, a alcançar corações, eu seja um exemplo. Entende? Esse é o meu intuito. Esse é o meu intuito. Eu tenho muito prazer e me sinto privilegiada de poder ter essa oportunidade de romper vários tipos de barreiras através da música. Sim. Que privilégio, meu Deus. Pessoas que eu nem imaginava na vida e falar, nossa, eu te ouço. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Então, assim, é um presente pra mim. Eu me sinto poderosa em Deus, sabe? Sim. Poderosa em Deus. Se parecer um leão, eu rasgo no meio, porque Deus tá me usando, você entendeu? Então, é assim que eu me sinto. E também em confrontar o pecado, né? Eu acho que quando você também tem isso no dom das tuas palavras, sim, porque eu falo que Deus é um Deus de amor, né? Jesus prega o amor, mas o amor está também em levar o que é certo. Sim. Porque não ama só aquele que fala, eu amo, eu aceito tudo, porque não dá para você aceitar tudo, aceitar o pecado, aceitar o que é certo e aceitar o pecado. Então, é preciso né, pregar o amor, ensinando o que é o amor de Deus exatamente. Ele é justo. Se ele é justo, ele deseja o bem, ele confronta o que é mal. Literalmente, né? Então, olha, querido, esse negócio de que Deus aceita tudo não é verdade. Não caia nesse engodo. E outra, Deus é amor, mas é fogo consumidor. E o fogo consumidor consome exatamente aquilo que ele rejeita. Então, só vai consumir se você permitir, porque Deus, Karina, não faz o que a gente não quer. Então, muita gente não é mudado porque ele não quer mudar. Sim. Ele não vai não, que Deus invadir, me aceita, né? assim, porque foi ele que me fez. Ele vai aceitar, mas só que você não porque vai nada que você fizer vai diminuir o amor de Deus por você, não. Ouça bem o que eu tô te dizendo. Nada que você fizer vai diminuir o amor que ele sente por você. Mas ele estar perto é totalmente diferente. Vou dar outro exemplo. Eu tenho 3 filhos. Se eu viajo e compro presente, compro para os 3, certo? Tô dando um exemplo. 3 filhos. Eu amo os 3. Não tem como eu falar quem eu amo mais, não. Mas, eu cheguei de viagem. Eu comprei para os 3. Quem é que ganha primeiro? Quem ganharia primeiro? Quem chegar primeiro ali, né? O primeiro filho que chega é o primeiro que recebe. Então Deus tem sempre presente para nós. Se ele tem presente para nós, tem para você também. Eu não tenho recebido, você tem chegado? Achegai-vos a mim, que eu vou me chegar a vós. Isso é a palavra de Deus. Não é a Cassiane que está inventando, não é a Karina. A gente usa a palavra porque é o nosso manual de fé. É o que a gente crê, é o que a gente vive e é o que a gente quer passar. Você quer ter experiências com Deus? Você quer ter... tem pessoas que quer a bênção, mas não quer relacionamento. Como assim? Querido, eu tenho um monte de amigos, mas tem os meus amigos que eu sou muito chegada, que tem a liberdade de falar o que quiser. Até assim, Cassiane, eu não gostei daquele vestido. Mas uma pessoa que eu conheço não tem essa liberdade. Você entendeu? Então, para você ter liberdade, tem que ter relacionamento. Aí você começa a ter intimidade para falar certas coisas. Ou não é? Não é natural? E Deus quer isso conosco. Só que tem gente que quer ter relacionamento sem casar. Relacionamento sem casamento é prostituição. Isso Deus não vai aprovar. Então, você precisa ter. Você entendeu?
tem que ter o relacionamento pra casar. Sim. E aí, casou, aí você tem relacionamento mais profundo, é ou não é? Claro. E aí, quando você casa, tem um relacionamento mais profundo, minha querida, você tem tanta intimidade que você vai falar de tudo com ele. E ele vai te responder de uma forma tão direta que você não vai ter dúvida de nada. Porque as pessoas ficam na dúvida e achando assim, não, porque Deus me conhece. Uhum. Te conhece, de longe. De longe. Ó, eu conheço, porque eu vejo sempre ali. Sim. Ele te conhece, mas você não conhece ele. Nada. Aí não adianta. E nem quer. Né? E nem quer. Mas aí, igual uma vez, eu tava num lugar e uma moça falou assim pra mim, onde tava Deus? Porque ela passou por mim e ela sorriu. Primeiro. Depois, aí eu fui sorrir ela. Aí eu falei, gente, ela sorriu ou não sorriu, né? Me conheceu ou não conheceu? E aí, quando ela passou por mim, ela virou e falou, você é a cantora? Aí eu querendo quebrar o gelo, eu, depende. De quem? Você tá falando? Aí ela pegou e falou assim, Cassiane. Eu falei, sim! Aí ela disse assim, porque quando eu era crente, era a única que eu ouvia. Aí eu, ai, que legal. Ela, legal não. Eu falei, aí você era? Ela, quando eu era, porque agora Deus me livre. Aí eu falei, é mesmo? Aí ela falou, porque onde estava Deus no pior momento da minha vida? Aí Deus me deu uma palavra, pra ela. Quando ela falou assim, eu fiz assim. Ela falou, onde estava Deus? No pior momento da minha vida. Eu falei, é mesmo? E onde você colocou Deus quando você decidiu tomar a atitude que você tomou e deu tudo errado? Você perguntou pra ele? Aí ela, não, mas eu falei, não, porque é muito fácil. A gente decide as coisas, não pergunta nada pra Deus, dá com a cara na parede, quebra a cara, fica todo lanhado e depois fala onde estava Deus. Você perguntou pra ele? Ela, eu acho que ela não esperava. Aí ela, mas aí querendo já chorar, eu agarrei ela, orei por ela no meio da rua, isso. E aí eu falo assim, mas não é isso que a maioria das pessoas falam. Onde estava Deus? Você perguntou pra ele? Tá sofrendo aí? Meu irmão, eu vou falar uma coisa pra você, ó. Então louve. E agora onde tá Deus depois que quebrou a cara? Louve. Tá esperando você perceber onde que você errou. Perceber que você necessita dele. Exato. Entendeu? Tá chorando, meu irmão? Louve, mas não se afasta dele, não. Por quê? Porque senão vai doer mais e mais e mais. E antes que não reste nem mais os caquinhos, se volte pra ele.